meu nome é Alexia Garcês, eu estou aqui para apresentar um pouquinho sobre o projeto de iniciação científica que eu fiz parte durante a minha graduação em turismo pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu fui orientada pelo professor Humberto Flá Braga, do Departamento de Turismo, e o tema da nossa pesquisa é o circuito de desafetos e os rituais de hospitalidade nas obras do Silmarillion, O Hobbit e O Senhor dos Anéis, de Tolkien, Jornadas da Autoridade na Literatura de Fantasia. O nosso trabalho ele teve início em outubro de 2022 e finalizou agora em agosto de 2023. Durante a nossa pesquisa, a gente estudou muito sobre Tolkien, sobre a vida de Tolkien e também sobre a sua mitopoética. Aqui a gente fala muito da Terra-média, que no caso é o território que foi criado, idealizado e escrito por Tolkien e retratado nos livros de O Senhor dos Anéis, O Hobbit e O Silmarillion. E o nosso objetivo aqui era compreender como que ocorrem as viagens e os rituais de hospitalidade dentro da Terra-média. Assim, nós desenvolvemos um artigo com o tema de Corpo Árvore de um Anfitrião Casa, a camuflagem na paisagem e rituais de eco-hospitalidade dos entes em O Senhor dos Anéis, e que o recorte é um dos capítulos do livro 3 de O Senhor dos Anéis, As Duas Torres, mas especificamente o capítulo Barbárvore, que retrata a hospitalidade sendo concedida por um ser que não é humano. Então, aqui a gente tem uma representação de Barbárvore no filme. O Barbárvore ele é um ser árvore, né? Que, de acordo com Tolkien, eram almas enviadas para habitar em árvores. Então, ele, ao mesmo tempo, ele tem semelhanças humanas, mas ele tem um corpo muito mais arvoresco do que humano. Aqui a gente consegue ver a diferença entre o Barbárvore e dois humanos aqui, nesse caso Merry e Pippin, que são as pessoas que recebem a hospitalidade de Barbárvore. E aí aqui a gente vê que Barbárvore ele se camufla dentro da paisagem, né? Barbárvore se apresenta como a própria floresta, afinal ele é uma árvore, ele é a própria floresta também. A gente já começa pela camuflagem na paisagem. Quando Merry e Pippin chegam na floresta, eles não veem Barbárvore. Barbárvore isso é notado no momento em que ele fala, no momento em que ele se apresenta. Então você tem um anfitrião que é a própria paisagem ao mesmo tempo. E você tem muitas diferenças entre o corpo arbóreo e o corpo humano. E essas diferenças, elas já impactam muito na hospitalidade. E essa eco-hospitalidade, que ela é rodeada de estranheza. A árvore, por ser um ser árvore, ele não se alimenta de alimentos sólidos, então dentro da casa dele ele só tem um líquido, como se fosse uma água para oferecer para os seus hóspedes. E uma outra coisa também que gera essa estranheza é o fato de que ele não tem cadeiras em casa, ele não precisa se sentar. Então os convidados eles precisam se sentar numa mesa. É uma hospitalidade já muito diferente de uma hospitalidade de humano para humano. Aqui a gente tem como que ocorre esse ritual de hospitalidade. Então, a gente tem uma ordem relativamente fixa de acontecimentos. Aqui a gente começa sempre com a apresentação, com a identificação, que é o momento em que Barbárvore se apresenta para Merry e Pippin. Logo depois, no momento em que os meninos são convidados a ir à casa de Barbárvore, a gente tem um momento de purificação. Eles passam por debaixo de uma cachoeira antes de chegar na casa de Barbárvore. Chegando lá, a parte da alimentação, em que eles recebem o líquido, junto com um assento numa mesa. Logo depois a gente parte para o entretenimento, que aqui é um momento muito importante. Por quê? É nesse entretenimento que a gente tem a virada de chave do capítulo, em que é o momento em que Barbárvore decide ir para a guerra contra o mago Saruman, que ele relembra das barbaridades feitas e ele decide reunir os entes para ir derrotar o mago Saruman. E aqui depois a gente tem a recolhida para a noite, no outro dia o banho, uma nova purificação e depois a partida. Então, nesse capítulo desse recorte que nós escolhemos, a gente consegue ver muito bem como que acontece a tríade da hospitalidade, de dar, receber e retribuir. Então, Barbárvore dá a hospitalidade aos seus hóspedes, os hóspedes recebem de bom grado essa hospitalidade e existe essa retribuição por parte dos hóspedes, porque eles vão até essa guerra contra o Saruman junto com o Barbárvore e os outros entes. Então, existe essa retribuição. E aqui também a gente conseguiu enxergar muito bem a transformação de Barbárvore e dos entes, a experiência do anfitrião. E aqui a gente teve essa transformação em que Barbárvore, por ter tido a conversa com Merry e Pippin, ele resolveu voltar e ir à guerra junto com os entes. E também, durante a leitura, durante o nosso estudo, a gente conseguiu enxergar a relação entre turismo e literatura de fantasia, porque a literatura de fantasia ela dá espaço para abrir discussões interdisciplinares e também fomentar a prática do turismo. Obrigada por terem assistido.